Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com você, no seu coração, com a sua casa, com a sua família. Você que nos ouve, você que vai nos ouvir, seja tarde, seja noite, seja de manhã. Com certeza Deus tem uma palavra de reflexão, de revelação, de edificação, de consolação para com a sua vida, para com os seus. Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Bênção versus maldição. Com certeza Deus quer te abençoar. Com certeza Deus quer trazer bênção sobre a tua vida. Mas muitas das vezes nós atraímos maldição, sem saber o que nos revela a palavra de Deus, mas com o esclarecimento do Espírito Santo de Deus, com a revelação divina, você vai trazer bênção para a sua vida e as maldições vão se afastar de você. Principalmente esses dias que nós vivemos. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, que ela renova e é nova a cada dia, a cada manhã, e vai ser renovada na tua vida também. Lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e o verso 10, é dois versículos bem conhecidos dos evangélicos, bem conhecidos da igreja, mas que seja conhecido por você, e Deus vai revelar algo através dessa passagem bíblica. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoardes muitíssimo, e os meus termos ampliardes, e a tua mão for comigo, e se fizer de que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Deus ouviu a oração de Jabes. Deus deu aquilo que ele pediu. Presta bem atenção que eu quero dizer para você. Jabes significa o que traz dor, o que provoca sofrimento. Porque na situação que a sua mãe lhe deu à luz, já liberou uma palavra de maldição, não de bênção. Porque o povo de Israel tinha esses requisitos, ou seja, dar nome a algo, dar nome a lugares, dar nome a acontecimentos. E foi isso que aconteceu. Nós sabemos que a Bíblia revela algumas artimanhas do inimigo. Você precisa saber que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas o ladrão veio matar, roubar e destruir. Veja como o inimigo age. Com opressão, quando ele está por perto, trazendo dor, aflição, amargura de alma, sofrimento, tristeza. Possessão, quando ele encontra um corpo. E maldição, quando nós liberamos palavra. E a mãe de Jabes liberou uma palavra sobre a tua vida, mas ele não aceitou. Ele resolveu buscar ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel. E a Bíblia diz que ele fez alguns pedidos a Deus, e Deus atentou, Deus ouviu. Deus deu para ele, por isso que a Bíblia diz, relata que ele foi mais ilustre do que seus irmãos, mas não era. Você pode transformar a maldição em bênção, orando a Deus, buscando a Deus, tomando posse desses dias, desses meses, sei lá quando, desse ano de 2020, transformando maldição em bênção, como na vida de José Deus fez isso. Mas através dele, através de você, através de mim que Deus vai fazer isso. Através do nosso clamor, das nossas orações. A Bíblia diz que Jabes orou e Deus mudou a situação da sua vida. Foi mais ilustre. Ele não amaldiçoou os seus irmãos para ser mais ilustre. Ele não amaldiçoou, na verdade, a sua mãe que deu assim o seu nome, já amaldiçoando. Pelo contrário, ele orou a Deus, pedindo para a sua vida, pedindo que Deus mudasse algo na sua vida, e Deus mudou. E nós olhando na palavra de Deus, Deus coloca diante do povo de Israel, como coloca diante de nós, como diz em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, a terra e o céu colocam como testemunho contra vós, que lhe propus a vida e a morte,
escolhe a vida e viverás, e a morte morrerás. A bênção e a maldição, escolhe a bênção para ser abençoado. Moisés também falou algo, olha, a bênção não está longe de nós, não está no alto dos céus para dizer quem subirá lá e trará para nós, não está do outro lado do mar para dizer quem vai a nado e trazer para nós. A bênção está perto de nós, mais do que nós pensamos e imaginamos. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, diz, olha, não está longe de nós, está dentro de nós, no nosso coração, nos nossos lábios. Basta nós crermos e confessarmos com os nossos lábios, crer em nosso coração, e a bênção virá. A Bíblia fala para nós investirmos de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo diz no capítulo 6 de Efésios, o verso 10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que no dia mau resistir toda a astúcia do inimigo. O dia mau está aí, nós estamos vivendo, mas vamos resistir de toda a armadura de Deus, a couraça da justiça, revestido a armadura de Deus, o capacete da salvação, os pés preparados no Evangelho da paz, o escudo da fé no qual nós podemos apagar todos os dados inflamáveis do maligno, estar firmes. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principado e potestade, dominadores. Está diante de você, está dentro de você a bênção. Basta você escolher. Deus coloca diante de nós, e os céus e a terra, os anjos representando os céus, a terra representa os homens. Ele coloca a bênção diante de nós, basta nós escolhemos a vida, não a maldição, não a morte, a bênção e não a maldição. Bênção versus maldição, e muitas vezes somos amaldiçoados. A Bíblia diz, porque não conhecemos a palavra de Deus, errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Examinai as Escrituras, cuidar nelas, ter vida eterna, porque são elas que de mim testificam. A bênção vem através de você, e a maldição também vem através de nós. Nós temos poder para isso. Deus é especialista através de nós em reverter maldição em bênção, como fez na vida de José. Tinha tudo para dar errado, mas os 13 anos que ele passou em aflição, amargurando a sua alma, a sua vida, no poço, no calabouço, na casa mesmo até de Potifar, sendo injuriado pela sua esposa, foi parar no calabouço, na prisão. Mas Deus, aonde José estava, Deus estava com ele. Onde ele colocava a mão, Deus abençoava. E onde você estiver, onde você está, Deus quer te abençoar com bênção e não com maldição. A Bíblia diz no capítulo 3 de Tiago, o meu irmão do Senhor Jesus, dos seus 108 versículos, 54 são mandamentos. Olha o que ele diz para a igreja, acerca da vida, acerca da morte, acerca da bênção, acerca da maldição. O poder está em nossos lábios. A língua é um fogo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, mas como também é posta ela mesmo em chama pelo inferno. Tiago 3, verso 6. Os nossos lábios pode dizer bênção e maldição. O poder da palavra, o poder da língua, o poder que está dentro de você. Você tem Deus. Se você não tem, você vai ter, porque Deus é o Criador do céu e da terra. Ele te criou, Ele te formou. A palavra de Deus é viva, ela tem poder, não é o homem. Embora Deus age e trabalhe através de nós, através dos homens. Não podemos sair, ou não pode sair dos nossos lábios, palavra nenhuma torpe, palavra que não agrada a Deus,
Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e sim transmita graça aos que ouvem. Palavras não torpe, palavras que não agradam os ouvidos de Deus, muito menos nem os ouvidos dos pais aos filhos, mas palavras de graça, palavras que transformam, palavras que confortam aqueles que estão em necessidade. Efésios 4, 29. A boca do insensato é a sua própria destruição. Por isso nós temos que ser sensatos, não insensatos. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os lábios um laço para a sua alma. Provérbios 18, verso 7. O homem bom tira boa coisa do seu tesouro, mas o homem mau tira coisas ruins, coisas maus do seu tesouro. A boca fala que o coração, a vida do homem está cheia. Nós vamos prestar conta de toda palavra frívola. Nós vamos prestar conta diante do juízo que sai dos nossos lábios. Jesus falando, digo-vos que toda palavra frívola que procede da boca do homem, dela darão conta no dia do juízo. Capítulo 12 de Mateus, verso 36. Pelas nossas palavras seremos justificados, e pelas nossas palavras seremos condenados. Mateus 12, 37. Que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. Porque o que procede além disso é do maligno. Não vem de Deus. Você é de Deus. E palavra de bênção, não de maldição, precisa ser proferida dos seus lábios. Quem quer amar a sua vida e viver dias felizes, precisa refrear a língua do mal. 1 Pedro 3, o verso de número 10. Refrear a língua do mal e falar coisas boas, para viver uma vida de dias felizes na face da terra. Começa a proferir coisas boas, coisas que edificam, coisas que restauram. O que guarda a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Provérbios 21, verso 23. Presta atenção nisso. O que guarda a sua língua, guarda a sua alma das angústias. E muitas vezes os nossos lábios traz angústia para nosso corpo. Alguns ditos antigos dizem que o chicote do corpo é a língua. E muitas vezes nós falamos, nós pagamos. Maldizendo um, maldizendo o outro, pondo a culpa em um no outro. Não, nós vamos olhar para nós mesmos. O que guarda a sua língua, guarda a tua alma. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 13, verso 3. Ninguém quer viver em desgraça e ruína. Pelo contrário. Nós precisamos guardar a nossa boca para guardar a nossa alma. Sabia que o ímpio, a pessoa que não tem Deus, a pessoa que não teme a Deus, a pessoa que não conhece a Deus, o que pratica iniquidade, está atento às nossas palavras, às suas palavras, às minhas palavras. E muitas vezes somos encostados sobre a parede. Somos pressionados para ver aquilo que vai sair dos nossos lábios, conforme Salmos 39, verso 1 diz. O salmista falando, disse comigo mesmo, ele falando com ele mesmo, guardei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na presença dos ímpios. Você é de Deus agora. A tua palavra tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, olha, sê tu uma bênção. E ele foi uma bênção sobre a face da terra. Ainda que creu daquilo que não enxergava, que não viu, ele não maldisse, ele não amaldiçoou. Pelo contrário, Melquisedeque, rei de Jerusalém, rei de Salém,
o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, diz: bendito seja Deus, o Altíssimo, bendito seja Abraão, servo do Deus Altíssimo. O Senhor abomina aqueles que faz da sua língua uma língua mentirosa. O Senhor abomina a língua mentirosa. O Senhor tem 6 coisas que Ele aborrece, e a 7ª coisa Ele traz como abominação à sua vista. Provérbios 6, versos 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projeto iníquo, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Com os lábios você semeia contenda, isso aí é uma abominação diante de Deus. O Senhor não quer os seus filhos semeando contenda, pelo contrário, temos que semear bênção, prosperidade, tirar proveito daquilo que é mal, que é ruim, transformar maldição em bênção. Os lábios do insensato entram em contenda. Precisamos ser sábio, não insensato. Os lábios do insensato entram em contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces e bocados que descem como os mais interior, ou dos mais interior do ventre. Provérbios 18, versos 6 e 7. E não pode ser assim. O lábio do insensato produz destruição, e a maldição é destruição, mas a bênção é vida, a bênção é prosperidade. Presta atenção em algo que a palavra de Deus revela para nós. Até mesmo aquilo que nós falamos, oramos até em oculto. A Bíblia diz que as aves do céu podem levar a nossa voz e dar notícia a nossas palavras, ou a nossa palavra. Presta atenção nisso. Nem todo o teu pensamento, nem teu pensamento amaldiçoa o rei. Um pensamento. Nem tampouco o mais no interior do seu quarto. O rico não amaldiçoe. Porque as aves do céu podem levar a sua voz. E os que têm asa, os anjos, daria notícia às tuas palavras. Presta atenção no que eu quero dizer. Muitas vezes nós somos por fora uma bênção. Como diz o ditado: por fora boa viola, por dentro pão bolorento. Por fora, ou diante daqueles nós abençoamos, mas por trás nós amaldiçoamos. Não é assim que devemos proceder. Pelo contrário, o que ocupa os nossos pensamentos é refletido nos nossos lábios. O que é isso? Os lábios falam que o coração está cheio. Olha o que o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Filipenses 4:8. O coração fala, a boca fala, o coração está cheio. Precisamos estar com o coração cheio de bênção. Jesus fala que do coração procede os roubos, os adultérios, a lascívia, a luxúria, a prostituição, as coisas más, os roubos. A boca fala, o coração está cheio. A Bíblia diz
Feliz o homem cuja boca não transgride. Olha o que o salmista diz no Salmo 17, o verso 3. Sonda-me o coração, de noite visitas, prova-me no fogo, iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. A sua boca, a minha boca, será que tem transgredido as coisas de Deus? Falado perversidade, falado mal de um do outro, falado mal do governo, falado mal da medicina, falado mal daquilo que nós não sabemos, não conhecemos. Falamos mal até de Deus e trazemos maldição para nossas vidas. A boca deve falar do Evangelho com intrepidez. Olha o que o apóstolo Paulo disse, que coisa tremenda e coisa poderosa. É isso que devemos fazer. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando e com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez, para fazer conhecido o ministério do Evangelho. O ministério do Evangelho. Abençoados somos por Deus. Por isso nós temos que abençoar. Porque com uma única oferta, a oferta de Jesus, aperfeiçoou para sempre quantos então sendo santificados. Entende? Deus os fez predestinado, escolhido, e todas as coisas concorrem para o nosso bem, daqueles que foram escolhidos, chamados por Deus. Nós temos que tomar cuidado com os nossos lábios. Uma fonte não pode dar dois tipos de água. Há de dar água doce ou água salgada. Uma árvore não pode dar dois tipos de fruto. Só um. Só de bênção. Amém. Nós estamos sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez assim. Livrou-nos do inimigo, do diabo. A nossa boca não pode ser emprestada para o mal, para o inimigo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, ou seja, o reino do seu Filho de amor. Colossenses 1, verso 13. Estávamos mortos em nossos deleitos e pecado. Assim também nos considerou mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Curados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados agora. Jabes foi sarado. Deus ampliou o seu território. Tirou dele a aflição, as dores. Tudo aquilo que foi proferido, lançado por maldição. Deus mudou o seu quadro porque ele orou a Deus. Amém. Deus deu os anjos para servir você, para servir-nos, para servir a igreja. E Hebreus 1, verso 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temos e os livra. Salmo 34, 7. Deus completa o nosso gozo em Cristo. Também nele, por ele, fomos aperfeiçoados, ou estamos aperfeiçoados. Ele que é a cabeça de todo principado e potestade. O crente deve estar e usar uma confissão, porque já está feito em Cristo Jesus. Tendo, portanto, um grande sacerdote, um grande intercessor, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 4:14. O sumo sacerdote, é ele por ele. Seus lábios agora é do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra venha encontrar morada no seu coração. Venha trazer bênção para a tua vida, não maldição.
Em Deuteronômio capítulo de número 28, verso 1 ao 15, diz que você é cabeça agora e não cauda. Se você atentamente ouvir os mandamentos, ouvir a palavra de Deus, os estatutos, os preceitos de Deus, emprestaria muita gente e não tomaria emprestado. Se o inimigo por um caminho vir contra você por 7 caminhos, ele fugirá da tua vista. Entende? Mas se atentamente ouvir a voz de Deus, você é bênção. As bênçãos que foram lançadas através de Moisés do monte Gerizim. Amém? Não olha para a direita nem para a esquerda. Se você usar a confissão, também pode refrear todo o seu corpo. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este varão é perfeito e é capaz de refrear também todo o seu corpo. Nós colocamos freio na boca dos cavalos para refrear. Com um pequeno leme, guiamos um enorme barco. Mas não conseguimos refrear a nossa língua, que pode trazer bênção e maldição. Vê o que você vai falar para sua filha, para o seu filho, para os seus filhos, para o seu marido, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para os seus entes queridos. O que você vai dizer a Deus? E nós encontramos algumas palavras que falamos. Iniquidade, o que é isso? É maldade, perversidade. Palavras torpes, o que significa aí? Palavras infame. Palavras vergonhosas, palavras repugnantes. O que é insensato, insensatez? Aquele que não tem bom senso, demente. Precisamos ser sensatos diante de Deus e ver o que nós falamos, o que nós proferimos. Você é bênção e não maldição, e as bênçãos chegarão à tua tenda, nem praga alguma. Pelo contrário, bênção de dia, bênção de noite. Precisamos refrear a nossa língua. O que é isso? Reprimir, conter-se, dominar. Sermos quebrantados, quebrado, abatido, amolecido. O que significa isso? Nós falamos, o que tem asa te ouve, o que tem asa pode levar. Está referindo aos anjos do Senhor. Aquilo que você fala em oculto, só você, mas Deus ouve. Lembra aquele ditado que eu disse? As paredes têm ouvido. Você fala em oculto, Deus vê e revela aos telhados. O que Davi fez em oculto, Deus fez revelar aos telhados, vê as claras. Nada está encoberto diante de Deus. Nada que está encoberto que nada de ser revelado. Então, a tua vida tem que ser bênção. E esses dias não é algumas horas num culto, numa igreja. Agora no seu lar, no seu trabalho. Agora que você precisa mostrar a sua fidelidade, a sua crença em Deus, a tua fé em Deus. Ser intrepidez, ou ter intrepidez, ter ânimo, ser ousado. Nós precisamos reputarmos aquilo que é para nós, julgarmos, considerarmos. As suas pisaduras nós somos sarados, suas marcas de pisaduras, pegadas. Assim nós o reputávamos como feridos ou ferido. Julgávamos, considerávamos como oprimido, mas por nós. Isaías 53. Eu quero orar por você. Quero orar junto com você. E determinar as bênçãos de Deus como Deus liberou palavra de bênção sobre Jabes. E ele foi mais ilustre do que seus irmãos, porque ele orou. Não atribuiu a ninguém, pelo contrário, ele orou ao Deus de Israel, Criador do céu e da terra. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça imutável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,